Muito que bem, vamos falar de todas as fantasias que eu quero ler. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e eu tive que fazer um vídeo falando de todos os livros de fantasia que eu quero ler. Mas antes de começar, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Vai ter link na descrição da compra desses livros. Se você tiver interesse de comprar algum deles, compre pelo meu link que você me ajuda muito. Quero pedir também pra você me seguir nas redes sociais, vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E também já deixa o joinha aqui no começo do vídeo. Então bora lá começar. Então só pra contextualizar pra vocês, acho que pra quem já me acompanha aqui sabe que eu não sou uma pessoa que lê fantasia, né? É inclusive um gênero que eu estou tentando me aventurar mais nesse ano de 2021. Então por esse motivo eu comecei a investigar vários canais que falam muito sobre fantasia. E aí eu comecei a criar uma pequena lista dos livros que eu comecei a me interessar. Basicamente nem tanto pela sinopse, tá? Mas mais pelo que as pessoas, pela empolgação que as pessoas colocavam na hora de falar dos livros. E aí eu fiz uma listinha aqui de 13 livros que eu quero ler, e a maioria deles são séries, então por conta disso eu vou começar pelo único livro, se eu não me engano, da lista, que não é uma série, é um livro de fantasia unitário, que é bem difícil de acontecer, né, e acho que todo mundo tá por dentro desse livro, porque ele foi um dos lançamentos mais esperados do ano passado, que é O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson, não sei se é assim que fala, vou deixar uma fotinho dele aqui pra vocês. Eu me interessei logo de cara pelo Feitiço dos Espinhos, quando foi lançado no ano passado, justamente pelo quesito de ser um livro de fantasia unitário, né, então como eu queria me aventurar nesse universo, fiquei com vontade de ler, só que por conta do precinho dele, que eu acho que ainda tá, acho que continua meio carinho, acho que não abaixou o preço, eu acabei falando, acho que não vou ler agora, vou ler outras coisas que eu tenho por aqui, acabei me aventurando em outros livros de fantasia, né, como Cassandra Clare e Sarah J Maas, que é um livro que eu já tinha comprado ao longo do tempo, então acabei deixando isso um pouco de lado, mas é um plano aí de 2021 eu acabar lendo esse livro. E PS, não é que todos os livros dessa lista eu vou ler esse ano, tá? Eu quero conseguir encaixar cada vez mais esses livros de fantasia, mas não são prioridades, assim. São livros que eu estou deixando no meu pipeline para ler um dia, né? E esse dia pode ser 2021 ou pode ser mais pra frente, principalmente porque tem vários livros aqui que são séries. Mas então o primeiro desses livros é O Feitiço dos Espinhos. Eu acho que tem uma premissa interessante, apesar de não ser nada assim muito grandioso, mas é um livro que eu fiquei interessada e eu quero saber, principalmente já que ele é um livro unitário aí, né? E aí eu não vou precisar me desenrolar em outros milhões de livros, já que essa lista já tá bem extensa. O segundo deles, e o único livro que eu tenho aqui em mãos, que eu já falei pra vocês, inclusive no último vídeo que eu soltei aqui no canal de tag, que foi a tag do Vem Aí, se você não assistiu ainda, eu vou deixar linkado aqui, é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Esse é o primeiro livro da série, A Crônica do Matador do Rei. E eu tenho muita vontade de ler esse livro, porque todo mundo fala muito bem, diz que é uma fantasia muito épica. Então eu sinto muita vontade de começar isso. Como eu falei no vídeo da tag, sei que muitas pessoas até vão empurrando um pouco esse livro com a barriga, porque não saiu o próximo livro da série, que eu, se não me engano, eu acho que é o terceiro e talvez o último. Mas o porquê de eu não ter lido esse livro nem é por conta disso, eu não li esse livro ainda, porque eu acho ele um pouquinho extenso, ele tem cerca de 650 páginas. Eu fico um pouco receosa da leitura ser um pouquinho lenta. É um livro com a diagramação bem apertadinha, tá vendo? A fonte é bem pequenininha, então assim, é um livro que me dá um pouquinho de receio de começar a ler. Mas é um livro que tem aqui na estante e que eu pretendo, talvez nas minhas férias ou em algum momento que eu tenha um pouco mais de tempo, de pegar, focar e ler esse livro. O primeiro deles, pelo menos esse ano. O próximo, então, acho que não vai ser surpresa pra ninguém, porque tá com bastante hype em cima dessa série de livros, que é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabata Heer. Essa é uma série que eu fiquei muito curiosa, porque eu vi muitos booktubers, tanto gringos, quanto booktubers brasileiros, falando sobre essa série. E sim, se você assistiu meu vídeo de tag também do Vem Aí, você sabe que lá eu falei que eu tava procurando booktubers gringos, e eu encontrei alguns, agora eu não vou lembrar o nome deles, mas eu encontrei alguns, assim, que eu me interessei, principalmente porque eu queria saber mais o que a galera lá fora tava consumindo de livros de fantasia pra eu ler, porque eu tô mais curiosa pra ler fantasia cada vez mais. E aí eu vi muita gente colocando esse livro em, sei lá, as 10 fantasias que eu mais amo, ou então os 10 melhores livros, não sei o que e tal. Então eu decidi que eu quero começar a ler Uma Chama Entre as Cinzas. Inclusive já estou em contato aí com o Bia do Ressaca Literário, pra ver se a gente não faz uma LC de Uma Chama Entre as Cinzas e a gente começa a ler juntas. Então eu tô bem animada pra esse projeto sair ainda em 2021. Esse é um que eu com certeza quero colocar em 2021 ainda. O próximo livro, então, é um livro que eu inclusive também já comentei aqui no canal, que é O Vilão, da Vi Schwab.
eu tenho muita vontade de começar a ler os livros dessa autora. Vilão, acho que foi o primeiro livro dela que me chamou a atenção e que eu fiquei com vontade de ler. Isso ano passado, assim, que eu falei, nossa, acho que vai ser um livro. Mas eu sempre fui empurrando com a barriga a compra desse livro, então por isso que eu não li ele ainda. Mas é uma série que eu quero começar a ler. E no paralelo também quero começar a ler Um Tom Mais Escuro de Magia, que é uma outra série da mesma autora, que eu vi a Bia lendo, do Ressaca Literária. Ela tava lendo essa série de livros, ela tava gostando bastante, tava um pouco interessada, tal, tava crescendo. Eu vi muitas pessoas também, principalmente no Booktube gringo. Ele é um livro mais 3 estrelas, mas que depois a construção é muito boa e é muito interessante, então eu fiquei bem interessada. Então eu tenho vontade de ler esses 2 livros de Vi Schwab. Vi Schwab, é Schwab, né? Não é Schwab. Da Vi Schwab e... eu tava falando Schwab, né? Sempre falei Schwab. Da Vi Schwab, então Vilão e Um Tom Mais Escuro de Magia. Começar essas 2 séries da autora. E o próximo livro é um livro mais clássico, que é O Senhor dos Anéis. Eu comentei na minha tag do Vem Aí que provavelmente a minha próxima leitura seria Hobbit. E sim, eu li Hobbit esse mês, que é o mês de abril. E eu vou comentar um pouco melhor no vídeo de leituras do mês. Mas eu gostei muito de Hobbit. Eu sei que a pegada de Hobbit é bem diferente do Senhor dos Anéis, que é uma outra sinergia, porque esse livro aqui, ele é bem mais fluido, bem mais fácil de ler que Senhor dos Anéis. Porém, entretanto, todavia, eu me apaixonei muito pelo universo, sabe? Então eu fiquei muito curiosa pra começar a ingressar nesse momento aí do Senhor dos Anéis, que eu já tenho dentro de mim que vai ser um livro mais lento, que vai ser mais descritivo, que vai ser um livro mais difícil de ser consumido do que o Hobbit foi, porque Hobbit foi um livro muito fácil de ser lido, como vocês já tinham me avisado que seria. E eu tava com medo à toa, mas eu me apaixonei muito por esse universo do Tolkien, então por isso que eu decidi que eu vou ler Senhor dos Anéis. Não sei se esse ano também. Se quem quiser, né, minha wishlist também está aqui na descrição. Se quem quiser aí começar a me providenciar o box do Senhor dos Anéis. E agora vamos para uma série de livros que está sendo muito falada, que na verdade é sobre Ossos, da Leigh Bardugo, que saiu a série agora na Netflix, né, e tal. E todo mundo diz que essa série não é uma boa série de livros, né, que é uma trilogia, na verdade. Até aí, ok. Eu não tinha necessariamente vontade de ler sobre Ossos. Era uma série de livros, assim... Gente, passou de um livro pra mim já é série, tá? E é uma trilogia que eu não tinha muita vontade de ler, não tinha muito interesse, as pessoas também não falavam bem. Por mais que a série fosse sair agora, não era uma coisa que me interessava. Então, eu falei, acho que eu não vou ler. Só que aí eu comecei a ver muita gente falando muito bem de Six of Crows, que também é da Leigh Bardugo e é uma duologia. Se eu não me engano, Six of Crows passa depois de Sobre Ossos, ou ao mesmo tempo, só que é uma outra narrativa. Alguma coisa nesse sentido. E se eu não me engano, acho que a série também explora esse universo de Six of Crows ao mesmo tempo. Me corrija se eu estiver errada. Por conta de Six of Crows, que é uma duologia que eu fiquei com muita vontade de ler, eu falei... será que eu leio Sobre Ossos antes? Porque me disseram que se eu ler Six of Crows eu vou pegar alguns spoilers. Não que eu me importe necessariamente com spoilers de Sobre Ossos, que não é uma série, como eu falei, que eu tenho muito interesse em ler. Mas, entretanto e todavia, eu tenho medo de perder alguma nuance da história por não saber essa primeira história, entendeu? Então, me digam aí, vocês acham que eu deveria só ler Six of Crows? Ou vocês acham que é imprescindível que a leitura de Sobre Ossos aconteça antes? E aí eu vou ver qual que eu vou fazer a minha consideração aqui. E aí depois eu posso até, inclusive, assistir a série e aí posso comentar com vocês o que eu achei. Só que eu acho que não vai ser uma coisa próxima, tá, gente? Então não vai estar dentro desse hype que tá acontecendo agora, porque hoje que eu tô gravando é domingo e a série foi liberada na Netflix na sexta-feira. Então tá, tipo assim, o maior hype nesse momento. E não vai ser dentro desse hype que eu vou ler. Mas se vocês quiserem, depois eu posso comentar com vocês, né? Se realmente eu ler isso tudo. Enfim, Six of Crows é uma que eu quero muito ler. E aí eu só tenho a dúvida se eu preciso ler ou não Sobre Ossos antes de Six of Crows. É só esse meu ponto aqui. O próximo livro que eu tenho muita vontade de ler e que eu fiquei bastante interessada recentemente em ler também é Filhos de Sangue e Osso, da autora Tomi Adeyemi. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, mas é um livro que eu fiquei bastante interessada em ler, principalmente porque eu acho que é um estilo de fantasia diferente, porque vai abordar, se eu não me engano, também me corrijam se eu estiver errada, porque às vezes eu fico assistindo tantos vídeos que às vezes eu vou confundindo sinopses. Aborda a fantasia de uma perspectiva da cultura africana, então eu fiquei muito interessada em ler esse livro, por ser uma outra abordagem de um outro estilo de fantasia, né? Então, esse é mais um da minha lista. E aí, o próximo livro, então, é Mistborn, do Brandon Sanderson.
sim, Mistborn não é publicado aqui no Brasil, não tem, nananã, piriri, pororó. E eu não sei se eu tenho repertório em inglês para ler fantasia. Porque pensa, vai ter um monte de palavra que eu não vou conhecer at all, por conta de expressões que vão ser desse universo místico. E daí eu acho que ainda não consigo, mas Mistborn é um livro que eu quero começar a ler. Só que eu vi tanta gente falando tanto sobre Brandon Sanderson, sempre que fantasia é colocada em pauta, Brandon Sanderson é citado 100% das vezes. Se eu não vou conseguir ler Mistborn agora, o que eu posso fazer, né? Será que eu leio outro livro? E aí eu vi que tem uma série do Brandon Sanderson que tá começando a ser publicada aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que talvez seja uma trilogia, que é Skyward. Vou colocar uma fotinha aqui. Então eu pensei, beleza, eu acho que eu vou começar a ler esse pra eu ter um contato com o Brandon Sanderson, ver o que eu sinto da escrita, se eu gosto ou não. Aqui no Brasil, eu só tenho o primeiro livro publicado por enquanto. Se eu não estiver completamente enganada, eu acho que já foi anunciada a publicação do segundo livro aqui no Brasil. E aí eu falei, beleza, então eu vou começar por esse, vou ver o que eu sinto, vou ver se é muito diferente mesmo, pra eu não conseguir ler outras séries do autor em inglês. E aí depois eu me embarco então em Mistborn, mas o primeiro então que eu vou ler do Brandon Sanderson vai ser Skyward. E o próximo livro então de fantasia que eu tenho vontade de ler é Três Coroas Negras, da Kendare Blake. Não sei se é assim a pronúncia do nome dela. E esse livro eu fiquei com bastante vontade, porque eu vi uma booktuber gringa comentando sobre as fantasias que ela mais gostava. E era uma das pessoas que eu mais tô acompanhando, assim, no momento do booktube gringo. Se eu não estiver pronunciando errado, acho que o canal dela é o Peruse Project. Eu deixo aqui o arrobinha dele. Três Coroas Negras estava nos 10 melhores livros de fantasia da vida dela. Então eu falei, essa menina é expert em fantasia, então eu vou seguir a onda dessa pessoa e eu vou ler Três Coroas Negras. Eu gostei muito da empolgação que ela falou desse vídeo, então eu falei, tá na minha lista. Vou começar a ler Três Coroas Negras. Tem publicado aqui no Brasil, então é mais simples também de ser lido. E aí, vou embarcar nessa ondinha de Três Coroas Negras. Me digam aí se vocês já leram esse livro. O próximo, então, também indicação da mesma booktuber, são os livros da Robin Hobb. Robin Robb? Ou Robin Hobb? Da Robin Hobb? Da Robin Hobb. Agora eu não sei se eu falo Robin Hobb ou Robin Hobb. Ai, gente, socorro, I'm sorry. Da Robin Robb. Melhor, né? Só que, infelizmente, tem pouquíssimas publicações da Robin Robb aqui no Brasil. Só tem no Brasil o primeiro livro da série do Aprendiz de Assassino. Então eu falei, vou ler Aprendiz de Assassino em português. Muito na mesma vibe de Skyward. Vou ler Aprendiz de Assassino. Vou ver o que eu acho, se eu gosto da escrita do autor e tal. E aí depois, provavelmente, vou ter que dar sequência a essa série lendo em inglês, né? Porque é uma série que, esse primeiro livro, ele foi publicado em 2019 pela Suma de Letras. E não sei se já teve anúncio dos próximos livros. Mas, né, 2019, né, gente? Hoje é 2021, a gente não teve. Então, muito provavelmente vou ter que, se eu gostar muito, vou ter que dar continuidade nessa série em inglês. E a Peruse Project, se é esse mesmo nome dela, ela tinha, na verdade, indicado uma outra série da Robin Robb, que é a série, que eu não vou lembrar o nome agora em inglês, mas eu deixo uma fotinho dele também aqui, que é uma coisa mais de piratas, né? Uma vibe mais de piratas e não sei o quê, que também não é muito a minha vibe de leitura, só que ela disse a mesma coisa, que ela nunca ligou pra piratas, essas coisas, e navios, e piriri pororó, só que a construção é tão boa que ela se apaixonou pela série. Então, a minha ideia é, vou ler o Aprendiz Assassino, vou ver se eu gosto, vou ver se eu vou continuar seguindo com essa série. E aí, se eu gostar muito de Robin Robb, aí talvez eu comece um dia essa outra série, que é aí dos piratas, e vejamos. Vamos ver, vamos ver. O penúltimo livro, então, dessa série enorme de séries de fantasia que eu quero ler é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Deixo uma foto dele também aqui pra vocês. Esse também é um livro que também foi indicado pela Peruse Project. Por quê? Ela gosta muito, ela gostou muito da construção. E eu gosto muito das indicações dela, porque ela sempre fala muito ou que ela gosta daquele livro porque a construção de mundo é muito incrível, ou porque a construção dos personagens é muito incrível. E isso é uma coisa que eu me interesso muito. Então, por esse motivo, eu coloquei esse livro aqui. Eu vi que esse livro também tem publicação no Brasil, então também é mais um livro fácil, assim, de ser consumido. Então, por isso, eu quero embarcar nessa jornada e ver o que eu acho dessa história. Eu achei a premissa também interessante. Agora eu não vou lembrar 100%, mas tem uma série de pessoas ali, que é um mundo, acho que um pouquinho meio apocalíptico. Eles parecem que conseguem controlar a Terra, o solo, alguma coisa nesse sentido.
e daí as pessoas têm medo deles e tal. Então eu fiquei curiosa pra saber pra onde que isso iria. Então por isso a Quinta Estação está nessa lista. E o último, e não menos importante, mas esse é um livro que vai ser, acho que, o mais difícil, assim, pra eu ler. Por isso eu até deixei ele por último. É The Pop War, da R.F. Kuang. Também não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Mas esse livro também tá no maior hype de todos os tempos, principalmente no Booktube gringo, né? Isso é muito engraçado, né? Às vezes a gente não conhece uma coisa, e aí depois que você descobre aquela coisa, aí você começa a perceber que todo mundo fala daquela coisa muito, assim. E aí também a Paris Project, ela falou que foi uma das melhores, não sei se é trilogia, acho que é trilogia, se não me engano, trilogias que ela leu, que a história é incrível, mas que é também um pouco difícil, tem muitas coisas tensas no meio dessa história. E aí eu me interessei muito. Porém, entretanto, todavia, é um livro que não é publicado no Brasil, e pela minha leve pesquisa antes de fazer esse vídeo, eu acho que ele ainda não foi anunciado por nenhuma editora. Se alguma editora já anunciou, por favor, comentem aqui, porque eu não consegui achar essa informação. Então, por esse motivo, eu teria que fazer essa leitura em inglês. Mas aí, entre leituras em inglês, eu acho que eu estou muito mais entusiasmada em começar a ler Brandon Sanderson ou então começar a ler Robin Robb que ler The Pop War. Então, por isso eu acho que ele vai ficar ali num terceiro lugarzinho de leituras que eu quero fazer em inglês. E aí, posteriormente, eu vou vendo, talvez ele seja publicado no Brasil, daí eu passo ele na frente de outros livros. Mas é um livro que eu acho que tem uma premissa muito interessante, é sobre uma outra cultura também, então eu acho que isso me deixa mais interessada ainda. E eu acho que é isso, Brasil. Esses foram os 3 livros aí, a maioria são séries, né? Então não é só um livro, são diversos livros. E se você está se perguntando, mas Diana, você não vai continuar lendo Cassandra Clare? Você não vai continuar lendo Sarah J. Maas? Sim, gente, esses são livros aí que eu vou estar lendo. Sarah J. Maas, eu pretendo continuar Corte de Espinhos e Rosas. Trono de Vidro, eu não tenho um grande interesse de ler, mas quem sabe um dia. E a nova série da autora, que é aquela da capa vermelha, eu deixo uma foto aqui porque eu esqueci. Lua Crescente, Sangue, não sei das quantas. Enfim, deixo a capa aqui pra vocês. É uma série que, não sei, assim, não senti a vibe. Eu acho o primeiro livro muito grande, então essa eu acho que tem menos chance de eu ler do que Trono de Vidro, tá? E sobre Cassandra Clare, estou lendo Peças Infernais, como vocês sabem, já li Anjo Mecânico, se você não assistiu esse vlog de leitura, deixo linkado aqui. E eu tenho aí mais 2 livros pra terminar essa trilogia, e se eu gostar muito dessa trilogia, que eu acho que é muito provável que eu acabe gostando. E aí eu quero ler outros livros da Cassandra Clare, mas eu não sei se eu lerei algum dia Instrumentos Mortais. Mas os outros livros da Cassandra eu tenho interesse, e aí acho que vai depender muito pra eu ler Instrumentos Mortais, vai depender muito se eu vou me apaixonar tanto pelo universo que eu vou querer consumir aqueles livros, por mais que os livros não sejam maravilhosos e incríveis, sabe? Como muitas pessoas já me disseram que Instrumentos Mortais são livros bem mais fracos do que Peças Infernais, por exemplo. Mas é isso então, chegamos aí na conclusão disso. Acho que eu estou me tornando uma leitorinha de fantasia. E me digam aí se vocês estão gostando dessa minha fase aqui de leitora de fantasia, porque eu estou curtindo muito me aprofundar mais nesses universos. E se até agora você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. É só clicar no botãozinho. Minhas redes sociais estão passando aqui na tela pra vocês me seguirem por lá. Sempre tem updates de leitura. Eu sempre vou contando tudo que tá acontecendo. Faço às vezes alguns mini unboxings. Vocês já sabem de tudo isso. Link na descrição se você quiser comprar algum desses livros. E também não esquece de deixar o joinha aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo forte e até mais. Tchau! Eu queria ver mais... principalmente porque eu queria... E sobre Cassandra... Excuse me.